Seja bem-vindo a mais um Juridicamente Falando, o programa em que todas as terças-feiras falamos com o advogado José Bento Rodrigues sobre questões legais que nos assombram e nós vamos tentar desmistificar aqui no programa. Então, antes de mais nada, seja bem-vindo, José, aos nossos estúdios novamente. Boa noite, Mariana. É um prazer estar aqui na sua presença e também com os nossos telespectadores que nos vêm acompanhando lá de casa. É com imenso gosto que participo em mais um destes programas, porque de facto, como mencionou no intro, o objetivo mesmo é clarificar quais são os direitos e deveres das pessoas nos mais diversos assuntos legais, não é? Muito bem, José. Então, antes, sem mais demoras, como já tínhamos dito, diga-me então qual é o tema que trazemos hoje lá para casa. Portanto, hoje vamos discutir um assunto que assombra, também outra palavra que utilizou, muitos luso-canadianos aqui na nossa comunidade, que é de facto a questão dos impostos. Portanto, muitas vezes as pessoas fazem declarações daquilo que ganham à Canada Revenue Agency e a agência do fiscal canadiana muitas vezes rejeita a posição das pessoas relativamente ao dinheiro que declararam. E, nesse sentido, o objetivo de hoje é clarificar quais são as opções que as pessoas têm para disputar a posição da Canada Revenue Agency, quais são os prazos que as pessoas têm para fazer essas disputas e, para além disso, quais são os possíveis resultados que as pessoas podem obter. Muito bem, então vamos começar pelo início. Quando a pessoa faz a sua declaração de impostos, normalmente no início do ano, quais são os tipos de respostas que podemos ter? Portanto, quando a pessoa declara os seus impostos, primeiro a pessoa tem que declarar os impostos de todos os rendimentos que faz, não só no Canadá, mas também em Portugal. Muitas vezes as pessoas não sabem disso e depois podem entrar em problemas, mas são os rendimentos que a pessoa faz a nível mundial. Também tem que incluir, rendimentos incluem casas que a pessoa vende, o trabalho que a pessoa tem, portanto tudo o que a pessoa recebe tem que determinar se declara ou não e geralmente a resposta é que tem que declarar. Uma vez que a pessoa declara os seus impostos através da declaração de rendimentos, a Canada Revenue Agency manda geralmente o que se chama uma Notice of Assessment lá para casa. Muitos dos nossos telespectadores devem se lembrar do que estou a falar, é uma carta que recebem da Canada Revenue Agency após terem feito a vossa declaração de impostos e essa carta explica ou detalha os rendimentos que a pessoa disse que teve. Portanto, só porque as pessoas recebem essa carta não quer dizer que a CRA aceitou. Nessa primeira instância, a CRA está apenas a confirmar aquilo que recebeu das pessoas. Mais tarde, as pessoas podem receber aquilo que se chama uma Notice of Reassessment. O que é isso? Uma Notice of Reassessment é uma confirmação do que a CRA pensa que a pessoa ganhou durante um ano. Não é? Portanto, essa Notice of Reassessment geralmente vem depois de haver uma auditoria. Uma auditoria é o processo pelo qual a CRA determina o ordenado que a pessoa fez. Ok? Portanto, imagine-se que a pessoa declara, a CRA pensa que está ali alguma coisa que não está a bater bem e então isso inicia o processo de auditoria. Depois de acontecer essa auditoria, a CRA ou aceita e confirma o rendimento que a pessoa disse que fez, disse muito bem, concordamos e aceitamos esse rendimento, ou então a CRA diz não concordamos com esse rendimento e isto é aquilo que achamos que fez, não é? E é nessa carta normalmente que também vêm aqueles pedidos específicos para esclarecer coisas que faltam, não é? Que aparece assim... Portanto, isso vem durante o período da auditoria. Geralmente a auditoria pode ser feita, chama-se portanto, há vários tipos de auditorias. Uma delas a pessoa pode ser só contactada para mandar alguns documentos que estejam em falta. Outra auditoria pode ser uma investigação exaustiva sobre o negócio da pessoa. Portanto, uma pessoa que tenha, por exemplo, Mariana, um negócio em conta própria, a auditoria pode ir ver todos os recibos, as faturas, todo esse negócio, ou então pode ser uma simples, para um estudante, por exemplo, ou para uma pessoa que esteja separada, ok, dê-me provas que de facto os filhos estão a viver consigo. Portanto, a intensidade da auditoria depende e varia consoante o caso que estamos a falar.
Mas na maior parte das vezes essa auditoria é feita, aliás, essa auditoria é sempre feita por um agente da Canada Revenue Agency e a pessoa tem uma obrigação legal de participar nessa auditoria e cooperar com ela. Portanto, não é legal, isto é ilegal a pessoa não dar os documentos que o auditor pede e não cooperar a dar respostas às perguntas que lhe são feitas. Por isso é que é importante que nessa altura da auditoria tenha um profissional, um advogado ou alguém a acompanhar esse processo para ter a certeza que a pessoa não dá informações incorretas à CRA, que podem resultar ainda em contas de impostos ainda maiores, ou então que a pessoa perde uma oportunidade de acabar com o processo aí, porque imagino que a pessoa vai e demonstra os documentos todos certinhos, daquilo que fez, daquilo que não fez, portanto, tudo organizadinho, há muito mais probabilidade, Mariana, de se resolver o processo nessa etapa. Estamos a falar na primeira etapa, ainda nem chegámos a metade do que acontece, mas logo aí, como se diz em português, estancar logo ali o sangue à partida. E isso acaba por, quando é bem sucedido, acaba por poupar às pessoas bastante dinheiro, porque não têm que litigar, não têm litígio, não têm que ir a tribunal, não têm que gastar dinheiro em advogados, contabilistas e outros profissionais para apoiarem o processo e, para além disso, acaba por poupar significativamente, potencialmente, aliás, em juros e multas, porque aí o problema fica resolvido logo desde o início. Portanto, essa auditoria que acabamos de falar é um ponto fundamental, porque é aí que a CRA determina qual é a sua posição em relação ao que a pessoa declarou e deve, portanto, ou dizem que concordam ou dizem que não concordam, e depois, se não concordarem, se chegarmos ao fim da auditoria e mesmo assim a CRA tiver uma posição diferente do que a pessoa declarou, aí então o nosso telespectador pode receber e receberá em casa o que se chama uma Notice of Reassessment, para que é no fundo a conta dos impostos, onde eles dizem, ok, declaraste 50, mas eu penso que fez 100 mil e por isso tem 50 mil de lucro pelo qual tem que pagar impostos. E isso é outro ponto importante, Mariana. Só porque eles aumentam o ordenado da pessoa de 50 mil para 100 mil, não quer dizer que a pessoa tem que pagar 50 mil de dívida ou de multa. Não é a diferença que conta entre os dois valores? Não. O que conta é o imposto sobre essa diferença. Okay. Isto é, por exemplo, se a pessoa paga 50% de impostos sobre o seu rendimento, porque tem um rendimento muito elevado, e se há uma diferença de 100 mil sobre o que foi declarado e o que a CRA acabou por decidir, a pessoa terá que pagar 25 mil de impostos nesses 50 mil. Porquê? Porque a pessoa paga impostos, a taxa de imposto é de 50%. Isto é um caso, claro, extremo, onde a pessoa faça tanto dinheiro que a taxa de imposto seja tão elevada. Mas se a pessoa tem uma taxa de imposto de 30%, tem que pagar 30% desse aumento do rendimento. Portanto, um ponto importante lá para casa, só porque tem um aumento de 100 mil ou de 200 mil, não quer dizer que tem que pagar impostos de 100 mil. O que quer dizer é que tem que pagar imposto sobre esses 100 mil. E depois esse imposto é a taxa do que a pessoa faz. Sim, já agora, só a título de curiosidade, normalmente estes erros têm a ver mais com os ordenados ou há assim outros erros comuns que a CRA investiga? Portanto, na maior parte das vezes os erros têm a ver com pessoas que têm empresas por conta própria e que fazem, e que ou não declaram, segundo a Canada Revenue Agency, ou não declaram todo o rendimento que a pessoa fez, isto é, trabalham por cash, aquilo que muitas vezes é referido o trabalho por cash. A CRA diz, ok, gastaste 50 mil dólares ou 100 mil dólares em matéria-prima e depois lucraste muito pouco desse investimento que fizeste, por isso há aqui alguma coisa que não está a bater certo. Portanto, o que eles fazem é, muitas vezes acessam ou consideram que a pessoa declarou despesas que não eram para fazer negócio. Isto é, se a pessoa, por exemplo, usa o carro da empresa para fins particulares a 100% e depois declara o carro como se for um carro da empresa a 100%, é claro que a CRA há de ter problemas com isso, não é? E outro tipo de despesas
que a pessoa, por exemplo, se a pessoa for comprar compras lá para casa e depois for declarar isso como uma despesa de negócio, isso não é válido. Portanto, estamos a falar de despesas que a CRA não considera serem válidas porque, segundo a posição da CRA, essas despesas não foram incorridas para o negócio, mas sim foram incorridas para fins particulares. E quando é assim, quando a despesa é incorrida para fins particulares, não se pode obter uma dedução sobre o rendimento. Esse é a maior parte de casos que vemos. Quando a pessoa tem ordenados e tem recebe o seu T4, como muitos ouvintes telespectadores recebem lá em casa, aí os problemas não são muito grandes, porque o rendimento que a pessoa faz é o que está no T4, portanto não há aí muito a disputar. Mas quando a pessoa tem empresas ou trabalha por conta própria, aí é que se vê uma grande fatia destes casos onde há problemas com a Canada Revenue Agency. E nós vamos fazer uma curta pausa, vamos ficar por aqui sobre este assunto da CRA, Canada Revenue Agency, e já voltamos já a seguir para desmistificar mais questões comuns sobre esta nossa declaração de impostos que chega todos os anos. Até já! Estamos de regresso a mais um Juridicamente Falando. Estamos aqui na segunda parte a falar sobre a CRA, a Canada Revenue Agency, e algumas disputas que acontecem no final do ano quando fazemos a nossa declaração de impostos. José, eu vou começar aqui com uma pergunta que ficou na minha cabeça há bocado. O José estava a dizer que nós podemos poupar alguns custos quando tratamos disto da CRA, se fizermos tudo direitinho. E a minha pergunta é, o papel do advogado é importante para nos ajudar? O que eu quero dizer é que há muitas pessoas que se calhar pensam que estão a fazer a coisa certa e às vezes pode ser um pequeno erro que lhes fugiu quando a CRA lhes pede a tal auditoria. Onde é que o papel do advogado entra aqui? Portanto, é uma boa questão que muita gente tem, Mariana. É o seguinte, há dois tipos de advogado fiscal. Há advogados que ajudam no planeamento da declaração de impostos, isto é, a determinar o que é que pode ser deduzido, o que é que não pode ser, e há outro tipo de advogados que ajudam no litígio quando há problemas. Isto é, quando a CRA decide que a pessoa vai estar sujeita a uma auditoria e que vai a tribunal com isso, aí entra o advogado de litígio. Eu pessoalmente não trato de primeiro tipo de questões, isto é, de determinar o que é que pode ser ou o que é que não pode ser deduzido numa declaração de impostos, não é? Eu concentro mais exclusivamente na segunda parte, que é quando as coisas correm mal, quando eles discordam da posição que o contribuinte teve na sua declaração de impostos. Que aí é quando recebemos o tal reassessment, exatamente. Não é? Em casa? Okay. Ou então quando recebe uma chamada da CRA, uma carta a dizer que o auditor quer falar consigo. Okay. Aí é que eu entro mais em cena. Geralmente as pessoas tratam do planeamento da declaração de impostos com o seu contabilista. Há contabilistas muito capazes que ajudam as pessoas a determinar o que é que deve ser incluído e o que é que não deve ser incluído. O advogado geralmente entra depois em cena quando as coisas não correm bem. Mesmo quando as coisas não correm bem, o advogado muitas vezes trabalha mão a mão com o contabilista porque o contabilista consegue dar a matemática que é necessária ao advogado para poder argumentar o caso. Portanto, na maior parte das vezes trabalham os dois mano a mano. Mas aí, quando chegamos a esse ponto, quer dizer que a CRA já disputou o que a pessoa declarou e estamos no caminho do litígio. Portanto, já houve ali algum problema e vamos tentar exatamente resolver. Quanto a prazos, como é que isto funciona? Portanto, quando a pessoa, na primeira parte do programa falámos da auditoria e da Notice of Reassessment, que são as primeiras oportunidades para a pessoa disputar a posição da CRA. Quando a CRA faz o seu reassessment, a pessoa tem uma possibilidade de recorrer da posição da CRA, de pôr uma objeção, e pode fazê-lo por escrito e tem 90 dias para o fazer. Okay? Portanto, quando a pessoa recebe aquela Notice of Reassessment, essa Notice of Reassessment tem uma data no topo, e a partir dessa 90 dias a partir dessa data a pessoa tem que recorrer da decisão e explicar por escrito porque é que acha que a CRA errou na sua decisão. E é importante sublinhar lá para casa que a CRA faz muitos erros. Estamos a falar de funcionários públicos que têm centenas e centenas de processos, que não têm um conhecimento íntimo
do negócio do contribuinte e que fazem erros. E por isso é importante a pessoa não tomar a palavra da CRA como se fosse a autoridade, não é? A CRA toma uma posição e o contribuinte tem a possibilidade e o direito de recorrer da decisão e testar e dizer não é bem, este carro de facto foi utilizado para o meu negócio e deve fazê-lo sempre que achar que tem razão. Mas tem 90 dias para o fazer. Uma vez que a pessoa submete essa reivindicação, esse recurso para a Canada Revenue Agency, a Canada Revenue Agency vai designar um agente para rever aquele caso. Portanto, esse agente que vai rever aquele caso é empregado da Canada Revenue Agency, portanto, não é uma pessoa imparcial. O que essa pessoa vai fazer é, com os dados que existem, vai tentar determinar se houve algum erro feito na auditoria. Parte desse processo envolve conversas com advogados ou contabilistas, ou com a pessoa mesmo, com o contribuinte, para determinar onde a pessoa tem uma oportunidade de tentar convencer esse agente da Canada Revenue Agency que, de facto, a decisão não é correta ou está errada. E, por isso, essa é a segunda oportunidade que nós temos para tentar resolver o problema com custos mínimos, tentando convencer, de facto, esse agente que a decisão foi errada. Na maior parte das vezes vemos que esses agentes fazem, de facto, mudanças na auditoria que foi feita inicialmente, ou porquê? Ou porque há mais documentos disponíveis, ou porque se conseguiu destilar o problema, a raiz do problema e convencê-lo que de facto aquela posição está errada, ou por outra razão que seja. Mas aí tentamos logo atacar aí também o problema de raiz. Se, uma vez que essa etapa esteja concluída, uma vez que esse agente da CRA conclua que a nova decisão é correta, isto é, pode fazer alterações à decisão da auditoria ou não, ou pode simplesmente dizer que, meu amigo, é o que é, a decisão foi bem feita e não há aqui mais nada a fazer, na posição da CRA. Esse agente da CRA envia aquilo que se chama uma Notice of Confirmation, isto é, uma confirmação legal da Canada Revenue Agency a dizer que a posição da CRA está fixa. Ok? Quando essa confirmação é enviada, começa outro prazo de 90 dias para se poder interpor um recurso para o Tribunal Fiscal. Portanto, para quem não sabe, o Tribunal Fiscal é um tribunal federal, portanto, dentro da jurisdição federal, e que é isento. Isto é, não é empregado pela CRA, não tem ligação nenhuma com a Canada Revenue Agency, é um juiz, como qualquer outro juiz, que vai fazer uma decisão baseada nos factos, uma decisão isenta, e isso é bom para o contribuinte, porque até aqui o auditor era empregado da Canada Revenue Agency, o agente que vai fazer a segunda revisão é também ele empregado pela Canada Revenue Agency. E, neste caso, agora vai ser um juiz. Portanto, alguém imparcial ao caso que não vai estar de nenhum dos lados, não é? Exato, que não tem interesse nenhum nesse processo. E, portanto, o juiz vai dar uma vista de olhos no processo e vai fazer, se o caso for a tribunal, vai fazer uma decisão final ou uma decisão sobre o que deve acontecer à declaração de impostos da pessoa. É importante elucidar as pessoas para uma coisa particular com estes casos do Tribunal da Canada Revenue Agency. Nós ouvimos muitas vezes dizer que a pessoa é inocente até se provar culpada e que é o governo que tem que provar que a pessoa fez alguma coisa de mal. Quando estamos a tratar com casos da Canada Revenue Agency, não é assim. Infelizmente, quando a Canada Revenue Agency acusa a pessoa de ter falhado nos impostos, parte-se do princípio que a pessoa falhou e a pessoa é que tem que provar que não falhou. Portanto, a pessoa é culpada até provar que é inocente. Exatamente. Portanto, viram-se as coisas ao contrário
o que dificulta o papel das pessoas, porque num caso, por exemplo, de criminal, a pessoa pode estar calada e mesmo assim ser inocente, enquanto num caso de impostos a pessoa tem que provar que de facto não fez nada de mal. E então, agora das duas uma, o caso fica resolvido, se não ficar resolvido, realmente é daqui que vem aquelas dívidas que depois a pessoa tem à CRA, o que é que pois, dá direito à prisão? Não, as dívidas são o seguinte, a pessoa, o que acontece é que o problema neste cenário é que o juro que a pessoa paga à Canada Revenue Agency é altíssimo. Estamos a falar de juro diário composto, e varia, mas geralmente está por 5, 6%. Este juro é altíssimo e a pessoa, o melhor que tem a fazer, na maior parte das vezes, e aliás, até agora, todos os casos que eu tenho lidado, aconselho isto às pessoas, se tiverem possibilidades de pagar a dívida logo no início, que paguem, porque depois, se ganharem, recebem o dinheiro para trás com juros. O problema, e se pagarem, não estão a admitir que são culpadas. Okay? O que estão a fazer é garantir que a dívida não aumenta astronomicamente e não chega a números que começaram por 20 mil e depois acabam em 100 mil. Portanto, que a pessoa perca controle sobre essa dívida. E porquê é que perderá controle? Porque a taxa de juros é mesmo muito alta. Portanto, pagar a dívida não significa assumir o erro. Não, significa exatamente. Realmente estancar aquela dívida e que não haja juros. Estancar o sangue e garantir que a dívida esteja sob controle. E na maior parte das vezes o que compensa até se a pessoa não tem dinheiro em cash para pagar é pedir um empréstimo ao banco e depois usar esse dinheiro para colmatar a dívida da Canada Revenue Agency e depois ir pagar ao banco. Porquê? Porque o banco tem juro fixo, muito mais baixo do que o juro da Canada Revenue Agency e por isso é um conselho que eu geralmente dou a todos os nossos clientes, que é paguem as dívidas já se conseguirem e depois tentaremos lutar, combater a dívida e se formos bem sucedidos, aí então a pessoa receberá o dinheiro de volta com juro. O bom de ir a tribunal, ou o bom de começar o processo do tribunal, é que também, para o advogado, deixa de lidar com agentes da Canada Revenue Agency e começa a lidar com os advogados da Canada Revenue Agency. E os advogados da Canada Revenue Agency, como são advogados e têm conhecimento das leis, muitas vezes há mais facilidade de se conseguir chegar a um acordo ou uma resolução do problema do que seja através dos agentes mesmo. Porque os advogados da CRA têm mais flexibilidade em termos de aceitar acordos, embora ultimamente eles tenham que ser aprovados pela Canada Revenue Agency, mas a experiência diz-nos que têm mais facilidade em aceitar o acordo e, para além disso, é um processo, sinto que em toda a linha é um processo mais isento e mais justo para o taxpayer. Quando se começa o processo no tribunal, depende da quantidade do processo, esse processo pode ser mais, depende da quantidade do dinheiro em jogo, da dívida em jogo, esse processo pode ser mais moroso ou menos moroso. Quanto mais dinheiro estiver envolvido, geralmente mais moroso é o processo, também depende da complexidade das questões jurídicas, mas o que se tenta é sempre chegar a um acordo para evitar as custas jurídicas e ao mesmo tempo conseguir um bom resultado para o contribuinte. Muito bem, obrigada José. Nós recordamos lá em casa que pode sempre ligar para o José, é uma coisa que falamos muito aqui no programa, que liguem para o escritório, cada caso é um caso e as coisas podem ser resolvidas de formas diferentes. É verdade, e estou aqui apenas a dar informação, não é opinião jurídica, porque como disse muito bem, cada caso é um caso, mas estamos sempre disponíveis para falar com as pessoas. O número de telefone é o 647-202-2533, é o 647-202-2533 e telefonem, que mesmo que nós não resolvemos o processo, podemos indicar alguém que possa ajudar as pessoas. Muito bem, obrigada José. Nós voltamos para a semana com outro Juridicamente Falando, em que falamos de assuntos legais aqui nos estúdios da CMC TV. Tenha uma boa noite.